Então é isso aí, pessoal. Antes de a gente avançar numa revisão, eu vou resolver algumas questõezinhas da lista 4 do Enem. O Enem é dia do dia. Pois então, né? Temos que finalizar aí fazendo uma revisãozinha, por que não? Lista 4, página 15. Começava a questão de física na questão 59. Antes era química. Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta a razão entre os senos dos raios incidentes e refratado igual a 1,4. Se nós formos ser bem chatos, já tem erro. Porque o correto seria falar a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração, não o seno do raio. Como assim? Como é que se tira o seno de um raio, que eu nunca vi? Neste sentido, a gasolina não adulterada, neste modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado? Vamos fazer um esboço aqui para revisar. Tem o ar e tem a gasolina. Reta normal. E lá vem o raio de luz do ar. Penetra na gasolina. Ele tem um certo ângulo de incidência, que ele garantiu que vai ser fixo. Quando essa luz vai do ar para a gasolina, a velocidade aumenta ou diminui? E se a velocidade diminui, o ângulo diminui também, né? A velocidade e o ângulo caminham juntos. Então aproxima-se da normal. Se ele passasse reto, significaria que a velocidade da luz não mudou. Se ele se afastasse da normal, significaria que a velocidade da luz aumentou, o que não faz sentido. Quando ele diz que é 1,4, ele está dizendo que é o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração, tem que dar 1,4 para a gasolina não adulterada. Aí ele fez o experimento com uma gasolina qualquer lá e o resultado deu 1,9. Será que foi o seno do ângulo de incidência que aumentou para a razão ter aumentado? Será que esse ângulo aumentou? Poderia ser uma possibilidade, mas ele disse no enunciado que esse ângulo era fixo. Se não foi esse número que aumentou, a única explicação para o resultado da divisão ter aumentado é porque o número de baixo diminuiu. E se o seno de R diminuiu, a explicação é que o raio se aproximou ainda mais do normal, né? É a única explicação plausível, então. Mudou de sentido. Imagina, a gasolina adulterada é a luz volta. Não faz sentido. Sofreu reflexão total. A luz não pode sofrer reflexão total quando passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, só se fosse o contrário. Atingiu o valor do ângulo limite. Não existe ângulo limite nessa situação, só se a luz fosse da gasolina para o ar. Direcionou-se para a superfície de separação. Isso seria esse caso aqui, caso a velocidade aumentasse, impossível. Aproximou-se da normal a superfície de separação. Claro, já que o índice de refração aumentou, a única explicação é que a velocidade diminuiu ainda mais. Eles devem ter colocado algum produto que não fosse gasolina, adulterando a gasolina. Letra E. Tranquilaço, bem a cara do Enem. Tinha que ter uma noçãozinha de refração para matar essa questão. Eu confesso, se não tiver uma noção de refração, o cara não mata essa questão. Mas era bem acessível, né? Questão 60. Essa questão 60 é muito legal para a gente revisar a lei de Lenz. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética descoberta por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar este fenômeno ao movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com um módulo de velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Então tu vê, ele desenhou um ímã, polo norte na direita, polo sul na esquerda, indo para a esquerda com uma certa velocidade. Próximo deste ímã tem uma solenoidezinha, na verdade, que é o quê? É um núcleo, geralmente de material ferromagnético. Em volta
qual se enrolou um fio condutor. Observem que esse fio veio aqui pela frente, desceu lá atrás, sobe pela frente, desce lá atrás e assim por diante. O último fio veio lá de trás, ó. E aí ele instalou um amperímetro aqui. Ele diz que esse solenoidezinho está se afastando do ímã com a velocidade V. E ele afirma que nesse caso a corrente é para a direita, no amperímetro. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, usando os mesmos materiais, ele quer usar o ímã e o solenoide. E ele quer que a corrente continue para lá. Outra possibilidade é mover a espira para... Aí ele quer dizer que outra possibilidade ele pode fazer aqui para a corrente desse sentido. Antes de resolver o problema, eu quero analisar com vocês a lei de Lenz. Quero revisar com vocês a lei de Lenz e as duas maneiras clássicas de aplicá-la, para que a gente verifique se, primeiro, o desenho dele está correto e depois qual é a opção, a segunda opção de fazer isso acontecer. Que bela tarde para aprender física! Então, olha só, para o aluno poder entender a perspectiva do desenho, eu vou desenhar uma espira e já vou fazer o ímã penetrando na espira parcialmente, ó, para que tu entenda que essa parte do fio está saindo do quadro e essa parte está atrás do ímã. E eu vou fazer isso, eu vou, em vez de afastar, eu vou aproximar esse ímã. O que diz a lei de Lenz? Lei difícil de digerir. A corrente elétrica induzida em um circuito tem sentido tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que A originou. É quase uma bíblia, não é uma lei isso. Eu lembro que tive que ler várias vezes e pensar profundamente para entender o que a lei diz. Vamos usar a lei para entender a corrente induzida nesse caso. Aqui no Polo Norte, para onde aponta o vetor campo magnético? Para a direita, né? O campo magnético emerge do Polo Norte e penetra no Polo Sul, não é isso? Quando eu estou aproximando este ímã da espira, o fluxo magnético é para a direita e é cada vez maior. E então a corrente induzida vai ter que se opor a este aumento, já que o aumento está ocorrendo no fluxo que é para a direita, eu vou pegar a mão direita, vou pegar o indicador e seus acompanhantes e vou colocar contra esse aumento, por debaixo da espira, né, desse fio que está saindo do quadro. Portanto, o dedão fica apontando para cima. Assim eu sei que a corrente induzida tem esse sentido. Eu vi o que estava acontecendo com o fluxo magnético e me opus à variação. Como ele estava aumentando, eu fui contra esse aumento. A outra técnica é a técnica do eletroímã, que é até talvez mais simples. A técnica do eletroímã, tu não precisa pensar na lei de Lenz. Tu simplesmente tem que lembrar que a espira vai fazer uma força que se opõe ao movimento. Se eu estou aproximando o ímã, a espira vai tentar repeli-lo. Para que esse ímã seja repelido pela espira, tem que aparecer um polo norte aqui e um polo sul aqui, né? Já que os iguais se repelem. E nós sabemos que as linhas de campo penetram no polo sul e emergem do polo norte. Então o dedão fica para cima. Confirmou a corrente que antes nós tínhamos obtido pela lei de Lenz. Se eu estiver afastando o polo norte, o fluxo magnético que é para a direita diminui. E já que está diminuindo, eu vou querer aumentar. Aí eu pego com a mão direita no sentido de aumentar o fluxo, ó, o dedão para baixo. Ó, verdadeiro. A corrente que ele me mostrou é verdadeira. Ele quer obter isso da mesma forma. Eu sei que se em vez de afastar eu aproximar, a corrente muda. Certo? Acabamos de confirmar essa ideia. Então não adianta só eu aproximar nesta mesma polaridade. Eu vou ter que aproximar, mas inverter a polaridade. Vamos ver se confirma? Eu vou inverter o movimento tanto da espira quanto do ímã, mas ao mesmo tempo vou inverter a polaridade. Nesse caso, o campo magnético aponta na direção do polo sul. E ao aproximar, eu estou aumentando o fluxo que é para a esquerda.
aí eu vou ter que diminuir esse fluxo. Ó, certinho, o dedão fica para baixo, confirma a ideia. Ou então, usando a ideia de eletroímã, ao aproximar, vai ocorrer uma repulsão. Para ocorrer uma repulsão, aqui tem que ser o polo sul, ali tem que ser o polo norte. As linhas de campo penetram no sul e emergem do norte. Dedão para baixo, confirmando. Então a gente tem que aproximar e inverter o polo. Mover a espira para a esquerda e o ímã para a direita, com a polaridade invertida. Olha. Na dúvida, direita e o ímã para a esquerda, com a polaridade invertida. Não, se eu afastá-los com a polaridade invertida, a corrente também inverte, não interessa. Para a esquerda e o ímã para a esquerda. Se eu colocar os dois para a esquerda ou os dois para a direita, não haverá movimento relativo. E, portanto, não haverá corrente elétrica, pois não haverá variação do fluxo magnético. Direita e manter o ímã em repouso. Se eu movimentar essa para a direita, mantendo o ímã em repouso, com a polaridade invertida, eu não vou inverter o movimento e vou inverter a polaridade. Assim inverteria a corrente, não me serve. Esquerda e manter o ímã em repouso é a mesma polaridade. Mexer ela para a esquerda com a polaridade não invertida inverterá a corrente também. Não é o que eu desejo. Confirmamos que a letra A é a única verdadeira e fizemos uma boa revisão da lei de Lenz. Para a revisão ser melhor, só se nós lembrarmos da lei de Faraday, que a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. E aquele menos é que é a famosa lei de Lenz. A lei de Lenz aparece na lei de Faraday através daquele menos ali. Já viu o vestibular perguntar isso, acredita? Qual era o significado do negativo na lei de Faraday? É a lei de Lenz. 61, que bela tarde! 61. As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por causa das reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do melhor reagente para este fim se baseia em três principais aspectos. 1. O quanto escurece a lente. 2. O tempo de escurecimento quando exposta à luz solar. E 3. O tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas 5 amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro são apresentados os resultados. Tu vê, né, cara? Nunca dei aula sobre isso. Nunca dei aula. Eu lembro que na faculdade eu fiz Química Geral 1 e lá tinha uma aula que ele falava desse composto químico que ficava opaco, né? Tinha baseado numa molécula de prata central que, dependendo, né, da forma da molécula, ela ficava opaca ou transparente e aí mostrava lá, né? Agora, nunca no ensino médio dei essa aula, nunca falei sobre isso, então o aluno tem que usar os conhecimentos dados aqui mesmo para matar a questão. A amostra 1 diz que demora 20 segundos para escurecer e 50 segundos para clarear. E deixa passar 80% da luz que a atinge, transmitância, que é o que ele explica, né, o significado disso no enunciado. A amostra 2, 40 segundos para escurecer, 30 para clarear e passa 90% da luz. Terceira amostra, 20 segundos para escurecer e 30 segundos para clarear, passa 50% da luz solar. Quarta amostra, 50 segundos para escurecer, 50 para clarear e passa 50% da luz. Última amostra, 40, 20 e 95. Eu quero que o óculos escureça e clareie rápido ou devagar? Rápido, né? Estou dirigindo, de repente está nublado, surge a luz. Luz no meu óculos, eu quero que instantaneamente ele vire um óculos de sol. Aí de repente entrei na casa escura, vindo do dia ensolarado. Eu quero que instantaneamente ele volte a ser um óculos de grau sem ser só, né, escuro. Então nós queremos um tempo de escurecimento e de esmaecimento rápido, curtos. E se ele tem o objetivo de ficar escuro, eu quero que passe pouca luz, né? Não adianta o óculos escurecer, mas continuar passando 90% da luz. Então eu quero que ele
escureça, bloqueando a luz. Das amostras, qual que mostra a melhor relação entre rapidez no escurecimento, no esmaecimento e absorve? Concordo. Ah, professor, mas olha só, a número 5 ela esclarece, fica clara mais rápida, mas só bloqueia 5% da luz, não me interessa isso, não é um bom óculos de sol. Então eu ficaria só com os caras que estão em 50%. E deles, o cara que é mais rapidinho é o 3. Então, com certeza, é a 3. Professor, a aula de física me ajudou em quê nessa questão? Nada. Sinceramente, nada. Eu diria que dá para colocar no meio do português sem interpretação de texto. Eu acho que é absolutamente aceitável. Claro que tem o conhecimento de que a luz pode ser absorvida ou transmitida, de repente, para entender a transmitância, mas eu nunca falei de transmitância com os meus alunos, nunca expliquei o que é isso. Certo? Não é uma coisa comum de ser cobrado no ensino médio, né? Mas tu vê, o enunciado era esclarecedor. É o clássico do Enem. Eu não sou muito a favor desse tipo de questão, mas é muito comum de aparecer. Então, o que nós vamos fazer? Em compensação, olha o Enem mostrando suas garrinhas na 62. Isto é física de verdade. Não precisa ser todas assim, né? A gente tem que ter uma assim foda. Aí outras, né, que exigem física básica. A questão 61 não exigia física nenhuma. 62. É sobre física a questão 61, só que não exigia física básica. 62. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de 6 A percorra uma barra condutora de comprimento 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica 5 vezes 10 na menos 2 newton por centímetro. Então, peraí, ele já me falou corrente elétrica que vai percorrer o sistema, 6 A. Já me disse que o comprimento dessa barra condutora é de 5 centímetros e me disse que tem uma mola presa no ponto médio dela que tem 5 vezes 10 na menos 2 newtons por centímetro. E ele fala, o sistema mola condutora está inerte em um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano. A figura está deixando claro ali que tem linhas de campo penetrando no plano do quadro, o xizinho mostra isso. Para a gente mostrar para o aluno que isso é o campo magnético, poderia ser qualquer outro tipo de campo. A gente circula ao menos uma das bolinhas e bota o Bzinho em homenagem ao bio. Ele disse que ali no meio daquele campo magnético que penetra no plano do quadro tem uma barrinha metálica condutora, que ele chamou de L. Essa barrinha condutora tem um comprimento L. E essa barrinha está presa numa mola e está presa em algo fixo. E tem um fio ali que vai trazer a corrente elétrica para essa barrinha condutora. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Tu vê essa coisa, vai vir para cá, ó. E ao vir para cá vai bater numa catraquinha que tem aqui e esse mecanismo vai acionar um outro mecanismozinho que vai abrir a porta. Ele diz que quando essa coisa vem para cá, ela vem com uma velocidade de 5 metros por segundo e demora um tempo de 6 milissegundos. Perigoso. 6 mili é 10 na menos 3. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente quer saber quanto é o campo magnético naquela região para que a coisa funcione. Tu vê, já que ele me pediu o valor do campo magnético, eu sei que eu vou ter que usar a fórmula que fala de força eletromagnética. A fórmula original para calcular a força eletromagnética é aquela fórmula que tem a seguinte cara: força eletromagnética é igual ao campo magnético multiplicado pela carga mergulhada no campo, multiplicado pela velocidade desta carga, multiplicado pelo seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. O vetor força, a gente usa a regra da mão direita. O dedão é a carona, a velocidade, o indicador é campo magnético e o dedo do meio é a força. É só mexer a mãozinha. Porém, esta fórmula não serve para calcular diretamente a força eletromagnética atuando em um fio reto condutor. Se o vestibular fornece as fórmulas, ele também poderia fornecer a fórmula que a gente usa para fios condutores retos e longos. Essa fórmula, na verdade, é a união da fórmula de cima mais a ideia de velocidade média mais a ideia de
intensidade de corrente elétrica. Essas três ideias juntas resultam na fórmula do Bill. Eu só posso usar aquela fórmula, né, porque ele falou o tamanho, perguntou o campo magnético, vai ter que ter uma força puxando a coisa para o lado. Então eu vou usar essa fórmula aí, a fórmula do Bill. O problema é que eu não conheço a força nem o campo magnético. Eu sei a corrente elétrica, que é 6 amperes, e sei que o comprimento da barra condutora inércia e campo magnético é 5 centímetros. 5 vezes 10 na menos 2. A corrente elétrica é vertical e o campo magnético é horizontal, de acordo com o desenho no quadro. Portanto, o ângulo entre eles é 90. Então me ferrei, porque eu queria achar o campo magnético, mas não sei a força. Então eu vou ter que arrumar a força de alguma outra maneira. Se ele falou da mola, eu venho pensar na fórmula da força elástica, obrigado? F igual a K vezes X. O K da mola ele até me disse que era 5 vezes 10 na menos 2 newton por centímetro. Eu até multiplicaria por 10 na 2 para passar para newton por metro. Ficaria 5 newtons por metro, multiplicando por 10 na 2. Só que mais uma vez eu fico a ver navios, porque eu não sei o quanto a mola deformou. Eu não sei o quanto a mola deformou a priori. Porém, ele me disse a velocidade com que essa coisa se desloca e me disse quanto tempo ele se desloca. E aí sim, com a ideia de velocidade média, eu posso calcular a distância que aquela coisa se deslocou. A velocidade é 5. A distância vai ser a deformação da mola, já que a mola está agarrada àquele bastãozinho. E o tempo é 6 vezes 10 na menos 3, ó, o milha, hein? Está dividido, passou multiplicando, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 10 na menos 3 metros. Já que eu achei a deformação, que é 30 vezes 10 na menos 3, eu vou descobrir o valor da força que atuou na mola. 150 vezes 10 na menos 3. Ou seja, 0,15 newtons. E agora que eu sei o valor da força, eu mato a questão. Cara, olha só que beleza de questão. Se o cara não tivesse muito fera na física toda, ele dificilmente conseguiria resolver isso. Ah, não, é cuidado, ó, cuidado. Isso não é para todas as questões. Isso é em média. Ou seja, a gente espera que os alunos vão resolver as questões lá, em média, em 3 minutos. Porém, algumas delas vão resolver em 1 minuto, 1 minuto e pouco. E se ele for bem nessas fáceis, vai sobrar uns 10 minutos para ele fazer uma difícil, uma top. Então a ideia é que seja essa, né? Não que não dê. Pra mim, eu consigo fazer essa questão, entendeu? Em poucos minutos, né? 1 minutinho, de repente dá para fazer bem a toque de caixa. Não sei se é a primeira vez. Essa questão, a primeira vez que eu fiz ela foi numa sala de aula, por acaso. Por incompetência, né? Teoricamente eu deveria ter feito ela em casa antes. Mas me pegaram e eu fiz. E assim, sei lá, eu acho que na interpretação toda, com calma, deve dar uns 10 minutos, certo? Mas explicando a galera, né? Eu diria que dá para fazer em menos tempo, só que, pensando no aluno de ensino médio, a gente espera que ele gaste algum tempo, né, botando os pingos nos is ali, pensando qual forma ele vai usar. Então, mesmo que ele faça aí dentro dos 10 minutos, se ele foi fera o suficiente para matar as outras bobas em pouco tempo, ele ainda consegue fechar a prova. Certo? Claro, né? Mas se for ver no Enem, o índice de acerto disso é quase loteria, né? Certo? Não, isso. Exatamente, bonito ter falado isso. Tu olha lá no Enem, já dá baixo. E isso que a pessoa tem 20% de chance de acertar, chutando, né? Então esse é um detalhe importante que comentou. 0,15 é igual 30 vezes 10 a menos 2 vezes 1, dá 0,30. E aí está multiplicando, passou dividindo, B igual 0,5 Tesla, que é um valor altamente absurdo. Ou 5 vezes 10 na menos 1 Tesla, letra A. Então tu vê, ó, os valores, tem valores próximos ali, né, que diferem de 10 apenas. Não tem como o cara, sem fazer as contas, matar a questão, ele vai ter que fazer as contas. E não tem outro jeito mais curto, entendeu? Não vejo outra maneira que não seja usar
velocidade e lei de Hooke para calcular o valor da força e depois jogar na fórmula do Bill. Realmente não consigo imaginar um caminho muito mais curto. Certo? Vamos que vamos. Questão 63. Essa, ó, altamente intuitiva. O aluno precisava ser iniciado em física para matar essa questão, mas não é uma questão de matemática, é uma questão de vetor ali, de posicionamento de vetor. Vamos dar uma olhada em mais essa. Página 16 da lista 4, o Enem 2012. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente, são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em... Então, olha só. Quando a gente pensa numa porta, e sabemos que as dobradiças estão por aqui, então estou exagerando elas, a gente tem que pensar que a terra atrai a porta, é a força-peso. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essas dobradiças vão ter que fazer cada uma certa força vertical para cima para equilibrar o peso. Porém, se as dobradiças estão na esquerda e o peso está atuando no centro da porta, se tu pegar qualquer objeto e soltar ele nessa posição, tu vê que ele se inclina. Ou seja, ele tende a rotacionar nesse sentido. Existe um momento atuando na porta, se as dobradiças não resistirem a ele. E já que a porta, nesse caso, tende a girar nessa posição, vocês têm que entender que essa dobradiça de baixo vai ser comprimida, enquanto a dobradiça de cima vai ser esticada. Se a dobradiça de baixo tende a ser comprimida e não pode ser comprimida, ela vai empurrar a porta no sentido oposto da compressão que a porta aplica nela. Da mesma forma, a dobradiça de cima vai tentar ser arrancada da parede. E se a porta puxa a dobradiça para a direita, a dobradiça deve puxar a porta para a esquerda, para que ela não caia. Já que as dobradiças têm que fazer forças vertical e a de cima horizontal para a esquerda, além da vertical para cima, pontilhada paralela, desenha o vetor resultante. A dobradiça de baixo vai ter que fazer uma força vertical para cima para equilibrar o peso e vai ter que fazer uma força horizontal para a direita para que a porta não rotacione. Pontilhada paralela, desenha o vetor resultante, força resultante. Então, o desenho correto tem que mostrar a dobradiça de cima fazendo uma força oblíqua para a esquerda, superior, e a dobradiça inferior fazendo uma dobradiça oblíqua para a direita superior. E o desenho adequado está no item D. Cuidado, hein? Se ele estivesse perguntando qual é a força que a porta exerce nas dobradiças, seria força com sentido oposto, hein? Ação e reação, sentidos opostos. Bem perigosinho nesse aspecto. Eu lembro que nesse Enem, né, nesse ano 2012, teve o Enem lá no final do ano. Cheguei no outro dia, uma das questões que quase toda a turma me pediu foi da porta. Quer dizer, não era uma questão de fazer conta, mas uma questão que a galera teve bastante insegurança para resolver. Equilíbrio de corpo extenso. Mas só a parte qualitativa, né? Não teve a parte quantitativa. 64. O manual de funcionamento de um captador de guitarras elétrica apresenta o seguinte texto. Este captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Ah, legal, tu vê a corda vibrando, tem um imãzinho induzido na corda metálica. Aí então o campo magnético vai vibrar dentro da bobininha do mesmo jeito que a corda vibra. Então o som que sai tem um padrão definido pela corda da guitarra, como tem que ser. Assim, quando a corda
blá, blá. Isso induz uma corrente elétrica na bobina que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. O nascimento do Robinson. Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Tá de sacanagem, né? Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som. Ah, mas por quê? Por quê, meu Deus? Ai, ai, ai. Hendrix deve estar se contorcendo no túmulo. Letra A. Isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Não. A corda não encosta na bobina, meu Deus. Como é que vai isolar se ela nem encosta e não passava? O guitarrista não toma choque ao tocar guitarra, Jezebel. Não. Varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço. É verdade, uma corda de nylon ela é mais flexível do que a do aço. Mas quando eu afinei meu instrumento, eu espero que a corda mantenha o seu comprimento. Quando eu digitei, né, uma nota no braço da guitarra ou do violão e toquei ela, eu espero que ela continue vibrando com aquele mesmo tamanho, senão vai ser um instrumento desafinado, pô. Então nada a ver com a vida. Letra C. Apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente. Realmente, um material que, né, não é ferromagnético, né, ou que não apresenta um magnetismo evidente, não vai ser imantado. E aí, se ele não é imantado, não vai ter a variação do fluxo magnético próximo da bobininha. Faz sentido. Letra D. Induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do capacitor. Queimaria. E daria um ruído, pelo menos inicial. Não. Letra E. Oscila com uma frequência menor do que pode ser percebida pelo captador. Não tem oscilação, na verdade, do campo magnético. Porque a corda não é metálica, então não virou ímã. Na verdade, não custa lembrar nesse momento, né, que o Jimi Hendrix, considerado, né, um dos maiores guitarristas, apesar de muito doido, com muito LSD na cabeça, né, jamais um show do Hendrix sem ele ter colocado uma boa quantidade de LSD na testa e amarrado com uma bandana que não era decorativa, era para ele ficar doidão ao longo do show. Quem conhece essa droga sabe o quão viajão a pessoa fica sob o efeito dela. E talvez isso permitisse que ele, né, pirasse ali na guitarra e fizesse espetáculos incríveis, que são, né, rememorados no mundo todo. O que as pessoas não sabem é que ele entendia de física, apesar de doidão. E ele pegava os amplificadores da guitarra e tirava algumas voltinhas dessas bobinas, deixando o amplificador menos sensível. Ele piorava a guitarra dele. E aí, assim, ele podia viajar mais no braço da guitarra sem que efeitos desagradáveis fossem perceptíveis ou sem que pequenos erros de algumas notas não ficassem tão evidentes. Então tu vê, né, cara, o Hendrix, ele ia lá, pegava a bobininha, tirava algumas voltas desse fio e deixava os captadores menos sensíveis e assim conseguia, né, também, né, não só a sua habilidade, seu estudo musical, conseguia grandes espetáculos musicais. Valeu, galerinha, grande abraço, daqui a pouco tamo junto!